Em 2023, no dia 18 de junho, a chegada dos primeiros imigrantes japoneses no território brasileiro completou 115 anos. Isso porque, no dia 18 de junho de 1908, desembarcou do navio japonês Kazato Maru, no Porto de Santos, junto a 165 famílias de origem japonesa, formadas, em sua grande maioria, por pessoas do norte e sul do Japão, de áreas pobres que desenvolviam a agricultura e que vieram com o intuito de trabalhar no desenvolvimento da cultura do café, em São Paulo. Algumas estimativas revelam que entre 1918 e 1940, pelo menos 160 mil japoneses chegaram ao Brasil. Atualmente, o país que mais abriga imigrantes japoneses é o Brasil, estimando-se que aproximadamente 2 milhões de japoneses e descendentes vivam aqui. Esse grupo étnico fez parte da cultura brasileira, agregando também para o desenvolvimento econômico do país. Eles trouxeram arte, costumes, línguas, crenças e conhecimentos que contribuíram para o enriquecimento do país. Ocupando as regiões próximas de Sorocaba e Guapé, os primeiros imigrantes japoneses fizeram parte de bem-sucedidos projetos de colonização. Embora os imigrantes se dedicassem principalmente à atividade agrícola, os japoneses fundaram cidades como Bastos e Tietê, que hoje são importantes polos urbanos regionais do interior paulista. Outras cidades como Iguapé e Registro, no litoral sul paulista, concentraram muitas colônias de imigrantes desde 1917 e cresceram com a produção agrícola implementada pelos japoneses. Em 1929, os primeiros japoneses desbravadores da região amazônica implementaram-se em Acará, no Pará, atual Tomé. No mesmo ano, outras colônias foram assentadas no Paraná, no caso Londrina, e em Goiás, no caso Anápolis. Como herança genética, eles nos deixaram em parte olhos puxados, mais arredondados e maiores, cabelos espessos, com textura lisa e ondulada, e um rosto mais comprido e triangular. Em relação à arquitetura, podemos dizer que o estilo trazia o dinamismo e a beleza por meio de simbiose, ou seja, procurava reconhecer o caráter e a cultura um do outro, mas que ainda buscava por meio de competição, confronto e crítica. Mais do que o peso isolado da tradição, a arquitetura da migração foi resultado de processo continuado de competição e confrontação da tradição e reinvenção. Encantado com sua simplicidade e inovação, ela desenvolveu uma estética marcante tanto nas obras mais tradicionais como nas construções modernas, marcada pela criatividade nos cortes, cores neutras e a integração entre ambientes internos e externos. Você gosta de amendoim japonês e de miojo? Gosta daquela saladinha temperada com shoyu ou um pastel quentinho na hora? Aprender matemática básica com o método Kumon e pratica judô? Bem, então você é só mais uma das milhares de brasileiros que já acostumaram com muitas das pequenas coisas que os japoneses trouxeram para nossas vidas. A comida é um exemplo de incorporação japonesa em nossa cultura, com algumas adaptações ao gosto ocidental. Além do sushi, a chegada dos imigrantes possibilitou a incorporação de uma variedade de frutas, verduras e legumes, como caqui, maçã, pera, acelga, espinafre japonês, broto de feijão, broto de bambu, rabanete, abóbora cabotiá, entre uma diversidade de produtos, enriquecendo a culinária nipo-brasileira. No total, os japoneses trouxeram mais de 50 tipos de alimentos ao Brasil. A língua japonesa marca também sua presença no português. Palavras como shitsu, tatame, karatê, karaokê e muitas outras foram incorporadas ao vocabulário brasileiro, mesmo que muitos nem sabem que a origem delas seja japonesa. Já em dança temos o Bon Odori, dança dos finados, que foi trazida para o Brasil e que se difundiu pelo país, se tornando um símbolo muito forte para aqueles que apreciam a cultura. Celebração é o que não falta no Japão. Praticamente durante todo o ano há alguma acontecendo. Então é claro que algumas seriam compartilhadas no Brasil também. Entrando de vez no calendário de eventos culturais da cidade de São Paulo. Barracas com comidas típicas, shows, oficinas culturais e brincadeiras garantem a diversão de todos. Na cidade de São Paulo, os Matsuris ocorrem em locais fechados. No bairro da Liberdade, o evento ocorre nas ruas. Em relação à economia, 90% dedica-se à agricultura. Apesar de terem vindo para trabalhar nas plantações de café,
Os orientais também contribuíram para a horticultura, fruticultura, o cultivo de arroz, pimenta do reino e outros gêneros. Trouxeram ainda conceitos significativos de adubação, de combate de pragas e doenças nas plantas. No campo da religião, embora seja conhecido como o maior país católico do mundo, o Brasil possui espaço para a presença de religiões de origem japonesa, trazidas pelos imigrantes. Há destaque para o budismo, que veio para o Brasil no começo do século XX, mas foi perseguido por causa do preconceito com as religiões orientais e por conta da barreira linguística. Agora aqui vai algumas curiosidades. Os desenhos japoneses são apresentados no Brasil desde a década de 60. O bairro da Liberdade é um bairro tipicamente japonês situado na cidade de São Paulo e é hoje em dia considerado um ponto turístico. Beisebol é um esporte difundido no Brasil graças aos japoneses. O uso do bambu na confecção de artesanato faz parte das incorporações. O zori é uma criação japonesa que deu origem em sandálias de dedo. É a partir dessas informações que entendemos que desde 18 de junho de 1908, quando Kazato Maru desembarcou aquele navio, a existência de uma forte ligação com o nosso país fora criada, nos deixando uma grande lição. Eles nunca deixaram sua cultura, mesmo estando tão distantes de seu país, a levaram consigo, a nós.